Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, ainda falando sobre a discussão do Daniel Mastral, ok? Tá rolando muitas complicações, muito dito não dito, muita pressão por parte do Sr. Vic Vanilla, tá? Que é uma figura hoje muito popular no TikTok, mas que está tentando ganhar espaço no YouTube por meio ali de ataques contra pessoas da maçonaria, pessoas do satanismo, pessoas que então têm outro tipo de crença a qual ele não compactua, mas ele fez parte. Tá? Vi que é um ex-satanista, ex-luciferiano, que hoje se converteu ali a um judaísmo quase que messiânico, tá? E, obviamente, se autoconverteu, né? Uma vez que ele não é nascido de um útero materno judia, ou seja, de uma mãe judia, ele se autoconverte, então, hoje, ao judaísmo, né? Porque quem é judeu de berço. Então, não passa por um ex-satanista, ex-luciferiano. Judeu é judeu de berço, seja, então, um israelense ou um israelita. O que tem uma grande diferença, tá? O israelita é o mais ortodoxo, um praticante, aquele que vai numa sinagoga e então faz os seus votos, converte-se à religião, faz todo o processo de circuncisão, mesmo isso ainda, né, sendo questionado se é ou não apropriado, mas acho que a grande maioria das sinagogas então ainda fazem este processo e aí ele então se torna um praticante do judaísmo. Existem israelenses, que são então pessoas que moram em Israel, mas não seguem ali os ritos previstos. Podem frequentar a sinagoga de vez em quando, mas não são ortodoxos, não são praticantes, tá? O Vitor, então, ele se manifesta fazendo vários vídeos na teoria da conspiração de que Mastral, então, foi vítima de ordens secretas, porque uma vez que o Vitor, então, ele já trazia esse discurso culpando os satanistas, atacando os satanistas, que foram pessoas, de acordo com o Frater Magog, o Jorge Flores e outras pessoas deste meio, foram pessoas que negaram o Vitor e que atacaram, então, vamos dizer assim, a honra do Vitor ao falar que ele nunca fez parte da maçonaria, nunca fez parte do satanismo, nunca foi absolutamente nada. E até mesmo os certificados de origem do próprio Vitor passaram a ser questionados pelo Frater Magog e todos aqueles que então trabalhavam na Quimbanda, na Umbanda, no Candomblé, no satanismo, toda aquela então ramificações de outras religiões, vertentes de outras religiões, e que falaram que o Vitor ele não tem então tudo aquilo que ele prega na internet, até o certificado dele de teologia torna-se questionável então por parte daqueles que conhecem o Vitor e passam a falar que ele não é formado em absolutamente nada, tá? Eu aqui não conheço o Sr. Vitor, conheci o Mastral pessoalmente, mas não conheço o Vitor, tá? Então, assim, o que eu vou trazer são só apontamentos vistos na internet, não é minha opinião pessoal, e sim aquilo que eu vi do Frater Magog, Jorge Flores, Daniel, o Deodébio, Marcelo Deodébio, e outros que se pronunciaram sobre esta figura, tá? Ele também fez um vídeo, então, criticando a esposa, uma vez que a esposa do falecido Daniel Mastral veio ao público e se manifestou, demonstrando, então, sua insatisfação e colocando advogados para agir contra o Sr. Vitor, na maneira como ele, então, está tratando a ela, o filho dela, e obviamente, Daniel Mastral, o falecido, tá? Vamos ver isso aqui? Então, esposa de Daniel Mastral aparece e faz alerta sobre Vic Vanilla. É tudo mentira. Eu não sei o que seria tudo mentira. O Vitor é uma mentira ou aquilo que ele está pregando é uma mentira. Uma semana após a trágica morte do escritor e teólogo Daniel Mastral, sua esposa, a terapeuta holística Daiane Weshi, quebrou o silêncio e se manifestou publicamente por meio de um vídeo compartilhado na sua comunidade. Ela estava visivelmente emocionada, é claro, ela acabou de perder, então, uma pessoa que conviveu com ela 2, 3 anos, que deu a ela um filho, e essa pessoa acabou tirando sua própria vida, de acordo com os próprios familiares e as pessoas, então, que acompanham o Daniel Mastral.
Veja, nós temos o Daniel Mastral e o Marcelo, né? Daniel Mastral é um nome artístico, criado pelo mesmo para poder escrever livros. Ele cria enredos, cria história, cria toda uma obra ficcional dentro de uma história não ficcional. Tá? É a mesma coisa que Lorraine Warren no Conjuração do Mal, quando ela diz que as casas são todas assombradas, demônios e blá blá blá, né? E veio o próprio dono da casa, que teve a história dele ressignificada pela Lorraine, criando então toda a obra ficcional. Ele fala, a única coisa que existiu de verdade era o colchão de água. O resto era tudo uma mentira da Lorraine. Então, nesse caso, o Daniel ele se baseia em algo para criar então um enredo, toda uma história. É assim que os livros de Daniel Mastral são feitos. Ele escreveu os livros junto com a sua esposa, a falecida Cecília, que se autodenominou Isabela Mastral, tá? Então, todos os nomes, eles são fictícios. Daniel Mastral é um nome fictício, a Isabela também é um nome fictício, tá? Ela tinha um outro nome. Então ele cria essas histórias, ele cria seus enredos, o que é importante vocês entenderem. Então, ele criava a teoria da conspiração para poder vender, então, os seus livros. Fazia parte do procedimento. É a mesma coisa que o Dan Brown. O Dan Brown criou uma obra obviamente, que vendeu milhões, né? Que foram Anjos e Demônios e depois o Código da Vinci. Mas quem escreveu a grande parte daquilo e ajudou a ter acesso ao Louvre foi a sua esposa, a esposa do Dan Brown, que tinha acesso ao Louvre e que fez com que toda a mágica do livro fosse escrito, ok? Então ele cria isso, ele construiu seus enredos, tá? Então, ela estava visivelmente emocionada, claro, ela perdeu uma pessoa querida, né? E, óbvio, o luto é o direito dela. Então, a Daiane não apenas detalhou os acontecimentos que culminaram na morte de Mastral, mas também expôs a conduta oportunista de Vic Vanilla, nome artístico de Vitor Stanvale, se eu não me engano, e que vem se autoproclamando amigo íntimo do escritor. É complicado, né? Porque, veja, ela, casada há 2, 3 anos com o Mastral, o Vitor questionou, dizendo que ela não tinha a autoridade como esposa, porque ela só ficou 2, 3 anos ao lado dele, mas o Vitor ficou meia hora ao lado do Mastral, e ele é o amigo íntimo do Mastral. Complicado, tá? Então, assim, no relato, a Daiane então esclarece que Vitor Vanilla procurou Daniel Mastral com a intenção de se redimir por ter falado mal dele na internet e buscar orientação espiritual. Então, ele, o Vitor, queria pedir perdão para ele porque tinha falado mal dele na internet. E fato, a gente já publicou um vídeo, mas eu vou demonstrar aqui tudo que o Vitor falou. Novamente, não sou eu que estou falando, vocês vão ver o próprio Daniel Mastral apresentando o vídeo sendo ofendido pelo Vic. Então todo mundo sabe que o Vitor atacou ad hominem, de uma maneira cruel, o próprio Mastral. Cruel, tá? Então ele foi lá para pedir perdão porque tinha falado mal dele na internet, que estava arrependido disso, e que ele queria se consertar diante de Deus. Na verdade, diante de Deus não, diante do Mastral, né? Diante do Mastral. Então, apesar da resistência inicial, o Daniel concordou em encontrar Vic para uma conversa e oração. Contudo, Daiane enfatizou que essa interação foi limitada e não representava uma amizade profunda, contrariando as afirmações recentes do Vic. O Vic então fala, né? O que eu quero deixar claro para vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de ajuda. Curioso, né? Quando ele fala, nós choramos juntos, eu não vi. Ela ressaltou. Ela não viu os dois abraçados e chorando juntos. Veja, eu sou praticante de uma tradição muito antiga do budismo. Eu sou completamente autossuficiente dentro das minhas práticas budistas, ou seja, eu recebo informações de 3, 4 lamas diferentes, tá? Mesmo tendo o lama raiz, aquele que realmente torna-se a origem da minha linhagem, aquele que eu sigo. Eu escuto outros lamas dentro das necessidades e práticas especiais dentro do Mahamudra Tantra Secreto e outras práticas que são mais especializadas. Eu sou absolutamente autossuficiente. Eu não peço para ninguém orar para mim, eu não peço para ninguém chorar por mim, eu não peço para ninguém fazer nada por mim dentro do critério de espiritualidade. Pois
ao longo de 33 anos de estudo sobre religiões e espiritualidade, eu acho que eu me tornei autossuficiente sem muito bem o que fazer para, então, por meio das minhas práticas budistas, conseguir aquilo que as pessoas acham que chama-se proteção, ou mesmo ter um equilíbrio emocional e mental. Como eu falei, durante muito tempo, eu nunca tive depressão, eu nunca tive nenhum transtorno emocional, eu nunca tive nenhum desequilíbrio emocional, pois as minhas práticas, elas me asseguravam completamente o equilíbrio entre o meu corpo físico, o meu corpo emocional e o meu corpo mental. Sempre. E nós não estamos falando de espiritualidade, pois o budismo é uma psicologia pura. Não é uma questão espiritual, mas é uma questão de como você cria condutas dentro da sua mente, permanecendo a sua mente equilibrada em situações conflitantes, tá? Então, acho curioso porque a imagem do Vic, quando ele surge na internet, ele é uma pessoa autoritária, ele é uma pessoa completamente autossuficiente, dizendo que ele conhece todas as ordens secretas, ele conhece todas as ordens satanistas, ele realmente passou por tudo ao longo de 20 anos da sua vida. Eu tenho 33 anos só de espiritualidade. Quando eu entrei no centro espírita pela primeira vez, aos 16 anos, 17 anos, eu estou com quase 50 anos de idade. Então, assim, existe, né, uma discrepância aí de tempo, né? Então ele se coloca como autossuficiente, mas depois se torna fragilizado, dizendo que ele estava sofrendo ataque. É complicado, né? Então eu passo a não acreditar no Vic, pois se eu vou procurar auxílio dentro do mundo espiritual ou de pessoas especializadas dentro disso, eu procuro aqueles que são completamente invulneráveis, aqueles que sabem realmente fazer o negócio e impedir com que ataques aconteçam. Mas acho que o Vic não é qualificado dentro desse aspecto, uma vez que ele se torna vulnerável e foi pedir oração por Daniel Mastral. Uma pessoa que já tinha tentado se matar algumas vezes. Sei lá. Daiane expressou indignação com a maneira como Vic tem capitalizado sobre a morte de Mastral, criando uma narrativa distorcida sobre a relação entre os dois. Ele está usando esse encontro que ele pediu para o Daniel, e porque ele estava precisando de ajuda, ele está usando isso para falar que eles eram amigos. E ele está usando isso para falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existiu. Existia na cabeça dele. Tá? Veja. É o que eu falo, né? Quando a gente estuda as doenças e vai ver a parte dos transtornos mentais, das neuroses e da psicose, a gente entende que a diferença entre uma neurose e uma psicose é simplesmente como você encara a realidade. Aquele que realmente tem uma neurose, ele tem síndrome de perseguição, diversas neuroses que existem, mas ele ainda continua centrado dentro do seu aspecto da realidade. Aquele que sai, então, da realidade e tem esses mesmos aspectos da neurose, só que sem essa realidade, se torna uma psicose e algo que realmente já começa a preocupar dentro dos desequilíbrios emocionais e mentais. Se, então, nós temos um problema de má interpretação ou ressignificação de uma realidade pelo Vic, então existe algum transtorno claro acontecendo. Veja, eu estou cursando a psicanálise clínica, psicanálise e criminologia e psicanálise e biologia, para entender as relações da psicanálise mais a biologia cerebral. Então, nota-se que existe ali ou uma ressignificação do que foi dito e os valores apresentados entre a questão do Daniel Mastral e o Vic, ou seja, pontas completamente opostas e um telefone sem fio, ou algo que a gente não está entendendo dentro desse relacionamento de best friends forever. Em resposta às ações do Vic, medidas legais estão sendo tomadas. Opa, cadê o Frater Magog aqui? Nossa advogada já está em contato com ele, está monitorando isso. Se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número do celular dele, a advogada já entrou em contato e já barrou isso, tá? Mas parece que, infelizmente, o Vitor não está entendendo. A terapeuta também apelou ao público para que não acredite nas declarações do Vic e que reportem qualquer conteúdo desrespeitoso relacionado ao Daniel Mastral, tá? Não confie no que ele fala, porque ele está se aproveitando da bondade do Daniel de ter ido lá, encontrado ele, se disposto a orar por ele, concluiu, tá? No vídeo, realmente, o vídeo dela é um vídeo bem tenso, não é um vídeo muito fácil de se ver, por quê?
Porque, coitada, é uma moça que acabou de perder uma pessoa que ela amava, o pai do filho dela, tá? E realmente eu me coloco no lugar dela, dentro do critério de luto. A gente tem que aprender a respeitar o luto dela, tá? E parar, então, de fazer teoria da conspiração e deixar a polícia agir, tá? Eu tenho pós-graduação em estudos criminais e a perícia ela é responsável para fazer toda a análise, ela passa tudo isso para o delegado de polícia, então, vai utilizar o Ministério Público e outros órgãos competentes para poder validar se houve ou não um assassinato, houve ou não uma teoria de conspiração, ou realmente alguém foi lá e matou ele. Então, assim, vamos deixar para a polícia investigativa fazer o seu papel, tá? Há boatos também, e aí complicam muito a história, porque boatos só servem para atrapalhar, de que supostamente o caso do falecimento da Cecília, que foi a esposa, né, com o pseudônimo de Isabela Mastral, está sendo levantado novamente pelo fato de acreditarem num suposto ali, vamos dizer assim, suposto abuso de medicamentos ou excesso de medicamentos para que ela então tivesse tirado a sua própria vida. Então a teoria de conspiração apresentada é que ela estava sofrendo demais, que ela não aguentava mais a perda do filho, a situação do filho, a vida dela. E então a teoria da conspiração diz que ela tinha então utilizado-se de remédios para poder apaziguar a dor, sob então conhecimento do próprio Daniel Mastral. O que eu, Rodrigo, não acho, embora realmente seja poético toda essa situação, não é mesmo? Coisa de filme de Hollywood. Eu não tenho opinião formada sobre isso, eu acho que a polícia que vai ter que investigar e verificar se isso realmente aconteceu, tá? A gente tem que ficar só baseado nos fatos em que nós observamos e não nas deduções. E aqui tem o vídeo do Sr. Vitor, qual ele fala sobre a questão do Mastral, mas também ele ataca demais a mulher do Mastral atual, né, a Daiane, de uma maneira complicada. E eu trouxe pontos de vista aqui para a gente poder fazer só o contraponto. Novamente, eu não tenho nada contra o Vitor, pois eu não conheço ele e eu não busco conhecer o Vitor, eu não tenho o menor interesse em ser amigo do Vitor ou mesmo estar do lado dele, tá? Ele não é uma pessoa que eu me sentiria confortável estando ao lado. Eu sinto muito, é uma opinião minha, e eu não gostaria, tá? Mas vamos ver os meus motivos. Que diz ter sido amigo de Daniel Mastral, vem a público indignado após a esposa de Daniel Mastral, durante seu relato sobre o ocorrido, como divulgamos aqui no Cristão Também Pensa, dizer que Vic Vanilla está se aproveitando da situação para se promover e que nunca foi amigo de Daniel Mastral. Antes da gente começar a nossa live falando sobre as recentes declarações da suposta, né? Suposta não, eles se casaram, da atual esposa. Suposta? Veja, quando eu fui no Flow e eu tive contato com o Mastral, ele falava da Daiane de uma maneira orgulhosa, ele realmente ressaltava como a Daiane foi importante em sua vida no processo de recuperação da perda da Cecília. Eles têm uma filha juntos, eles foram casados no cartório, tudo certinho, moraram junto um tempo, tal. Quer dizer, você vê que existe uma relação ali, homem e mulher. Mas curioso como o Vitor, então, ele interfere nesse critério dentro do achismo dele da relação de ambos. Né? Mesmo que tenha sido por uma fragilidade do Daniel ter se envolvido com essa moça, que é mais voltada, né, à esquerda, esse pensamento mais feminista, eu acho que... Veja como ele vai no ad hominem da pessoa que está sofrendo luto. Ela é de esquerda, ela é feminista. Quer dizer, ele busca deteriorar e destruir a imagem da Daiane, colocando então ela numa caixinha, tá? É aquela coisa, você vê um jovem negro na rua, você automaticamente fala, ele é negro, pode ser assaltante, pode ser de periferia, pode ser um criminoso, vou fechar o vidro do meu carro, meu Deus, vou ficar olhando para ele. E automaticamente fala também, ele é de esquerda, ele vota no Lula só pela cor da pele, sabe? A gente precisa tomar muito cuidado. Na criminologia, quando você vai estudar a história da criminologia, infelizmente, muitos pensadores sobre
o estudo e comportamento das pessoas, tentando criar arquétipos, entraram nesse viés, em que se basearam não só em cor de pele, mas também no rosto, no crânio, em feições e expressões, atribuindo então a pessoas que tinham crânios maiores, ou rostos deformados, ou feições feias, como bandidos. Antigamente acreditava-se nisso, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente cria então uma caixinha para colocar as pessoas, dizendo... Tá, quer dizer que uma pessoa, então, ser de direita, ele já é bolsonarista, ele já é armamentista, ele já é um monte de coisa. Veja, o Vitor, ele foi lá no clube de tiro com o Daniel Mastral, então ele deve ser armamentista, foi dar tiro. Eu tive a opção de ter uma arma de fogo. Eu fiz exército, né? Tinha lá o meu grande capitão Richard Berrault, que foi uma pessoa maravilhosa, me ensinou muito dentro das técnicas de defesa pessoal, utilização então de armas, padrão, moralidade, ética militar, e foi assim anos e anos maravilhosos da minha vida em que eu aprendi muita coisa legal. Eu não tenho arma de fogo, tive a opção de ter arma de fogo por defesa pessoal, por tantas ameaças que eu então passei. Mas isso não me faz votar no Bolsonaro, isso não me faz ser de direita. A utilização de arma de fogo para mim é uma defesa pessoal, mas eu não optei. Eu não gosto de armas de fogo por questões pessoais minhas. Embora eu tenha feito exército, utilizado então de simulacros para poder então aprender técnicas de manuseio de equipamentos. Mas eu não tenho arma de fogo. Então colocar ela por ser esquerdista, votar no Lula, feminista e tudo mais, veja, isso não desmerece ela em hipótese alguma. Ela tem, todos nós temos uma orientação sexual, nós temos gostos, nós temos viés político, nós temos uma ideologia, e isso não desmerece um indivíduo em hipótese alguma. É isso que a gente tem que entender, tá? Olhando, Vitor, dentro do aspecto dele, o criminologista, então, que iria analisá-lo, estamos falando ali, sei lá, no século XVII, século XVIII, ele ia olhar para ele e falar, cara, esse cara é bandido. Por quê? Rosto todo tatuado, expressões ali meio ranzinza, meio fechada, cabelo comprido, tatuagens diversas no corpo todo, quer dizer... O criminologista, então, ele olha e fala, esse é o arquétipo de um psicopata, esse é o aspecto de uma pessoa, então, que está à mercê ali de possível crime contra a honra das pessoas, tá? Basta estudar a história da criminologia, que foi algo muito legal, uma matéria muito divertida de ser feita, gostei bastante. Mas você vê a fragilidade desses discursos que depois foram, obviamente, colocados de lado pelos pensamentos mais clássicos, pelo positivismo, por outras escolas, que traziam, então, a ideia de equalidade dentro dos direitos das pessoas, mas não, então, aplicando a personalidade, as características, então, de criminosos, tá? Quando teve um canibal, né, que acabou falecendo na prisão, eu não vou lembrar o nome dele, Ed Gacy, sei lá, o cara lá que foi encontrado, né, com vários corpos dentro da sua casa na geladeira, o psiquiatra, ele queria pegar o cérebro dele, pesar e fazer uma análise porque ele acreditava que tinha uma anomalia cerebral física visível, o que realmente os criminólogos daquela época também acreditavam, que o cérebro estava apresentando uma deformidade. E isso nunca foi comprovado, nunca existiu isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando coloca-se aspectos pejorativos sobre os indivíduos. Acho que ela também enfrenta o luto dela, né? Ela tem o filho dela para criar, mas ela tá confusa, tá? Ela já tá no braço do inimigo, ela já não sustenta mais a verdade do Daniel, tá? Que absurdo, braço do inimigo, quer dizer, veja, parece que a teoria da conspiração saiu do Daniel e entrou no Vic Vanilla, né? As pessoas estão vivendo numa teoria da conspiração 24 horas, isso está virando uma neurose para uma psicose. Tá? Então as pessoas estão virando neuróticas com síndrome de perseguição, achando que estão sendo observados, perseguidos, há um complô do Estado e tudo mais. Veja, a gente tem que parar e viver a nossa vida, cuidar do nosso quarteirão, cuidar da nossa vida, cuidar dos nossos direitos de ir e vir, cuidar dos nossos princípios da Constituição, mas também temos que tomar muito cuidado. Fake news hoje é visto como crime e responde por isso. O terror que é aplicado, então, dentro dos discursos de alastrar, então, essa questão de um terror à população, né? Viralizar, então, o medo, ele é visto como um crime também, tá? Criar esse surto coletivo de medo também pode ser visto como um crime. Precisa tomar muito cuidado com isso.
Eu não vou falar aqui da índole dela, né? Pelo menos por enquanto, mas ela tá confusa, ou tá com medo, ou tá sendo paga, não sei, tô pedindo... Tá sendo paga. É muito feio isso, mas é uma teoria da conspiração que passa na cabeça do Vitor. Eu vejo uma mulher de luto, desesperada, vindo a público falar para as pessoas que parem, que respeite o tempo dela, parem, respeite a consciência do astral, respeite a família, tá? Porque virou um jogo. A internet virou um jogo. Pedindo a Deus nesse momento, eu estou fazendo esse voto ao Senhor que eu seja incapaz de proferir uma mentira. Que Deus me... Cuidado, Vitor, porque se for comprovado isso judicialmente, que você está proferindo mentira, porque a Daiane disse que possivelmente, supostamente, ela vai entrar com uma ação judicial. E se for então provado que você está realmente mentindo, você pode perder o seu canal na internet, você desabilitaria o seu canal? Mate, que Deus acabe com a live, destrua tudo, não sei. Eu confio nas suas forças para evitar que eu fale alguma mentira ou alguma coisa desnecessária. Que só saia da minha boca as palavras do fogo, as palavras da verdade, as palavras que vierem do Senhor. Eu gosto do elemento de fenomenologia dele, né? Os fenômenos, acreditar num Deus metafísico e que é capaz, então, de, por meio de um raio, destruir a vida de uma pessoa, né? Quer dizer, cai um avião e eles atribuem a queda de um avião, por exemplo, de Vinhedo, como se fosse um fenômeno de ódio divino, um karma coletivo, que todo mundo tinha que morrer e tudo mais. Isso é visto na Idade Média, então essa pregação dele foi muito vista pelas igrejas da Idade Média, né? Como se você não me der o seu dízimo, o diabo vai te matar, vai puxar o seu pé à noite, né? Isso é visto na Idade Média, esse tipo de terror, esse tipo de utilização, então, de fenômenos espirituais para tentar, então, atrair o público. Muitos dos vendedores desse tipo de coisa subiam, né, em banquinhos no meio lá de Londres, gritando, né? Aqui pago então a sua indulgência, eu compro seus pecados e tudo mais. Tinha um cara que ele fazia isso por ordem da igreja ali, de porta em porta, para que as pessoas então doassem dinheiro em troca da liberação dos seus pecados. Então isso foi muito visto na Idade Média. Hoje em dia as pessoas, elas podem conviver muito bem sem Deus, elas podem conviver muito bem sem essa pressão, né, desse ser que todo mundo conhece como uma figura punitiva e que não pune absolutamente ninguém. O que acontece são os fenômenos naturais. Daniel teve um problema seríssimo de depressão, medos, angústias, neuroses de perseguição e tudo mais, e aquilo tomou conta dele e ele já tinha cometido atos, né, contra a sua própria vida algumas vezes. E, infelizmente, dessa vez ele conclui, né? Ele insiste nessa possibilidade. Se tinham mais pessoas lá, se alguém realmente fez isso por ele e tudo mais, quem vai dizer é a própria polícia, tá? Mas a família se manifestou, a qual realmente, então, o irmão veio a público falar, cara, foi suicídio. Então, a própria família se manifesta. Falei de como eu conheci o astral, de como a gente desenvolveu a nossa amizade. Eu já postei também as nossas conversas, mensagens e áudios na minha plataforma fechada, que é o Círculo, né? Eu não pude colocar isso em rede aberta, porque senão minhas redes seriam derrubadas, porque eu falo o nome de pessoas, de grupos, de organizações. E porque você cobra pelas suas redes fechadas. Pelo que eu sei, você cobra R$50 para que as pessoas adentrem ali como uma mensalidade no seu WhatsApp, ou no seu Instagram, não sei, ou no seu Telegram, o qual você então faz essas teorias de conspiração, utilizando-se então daquilo que a mulher do astral pediu para que as pessoas parassem então de criar esses enredos e deixassem então essa história, a polícia tocar, e a polícia já falou que foi suicídio, né? Já veio a priori dizer que foi um suicídio, mas você está comprando R$50 por mês de mensalidade, Vitor. Então eu não posso postar a público, mas eu tenho certeza, com fé no nosso Senhor, que em breve essas conversas, esses áudios vão ganhar a internet e vão se espalhar, né? Eu não posso fazer isso na minha rede, gente. Então eu peço para todos que forem na nossa plataforma, na nossa fraternidade, as conversas já estão lá, que vocês possam espalhar os áudios e as conversas que eu tive com o astral, tá? Bom, para a gente começar aí dando a resposta para essa atual esposa do astral. Cara, ele trata a mulher como, aspas, como colocando uma condição sobre a vida de um astral e o relacionamento dele com uma mulher. Eu não sei nem o que falar a respeito disso. Veja, eu conheci Mastral no Flow alguns anos atrás e ele tratou a Daiane de uma maneira honrosa, respeitosa, tratando como uma
a sua esposa, que foi o seu porto seguro, a pessoa que o amparou, que zelou por ele, que o abraçou, que cuidou dele num estado de luto, que o reergueu para, então, uma sociedade. Além, obviamente, da fé de Mastral, que foi também importantíssimo, mesmo que a religiosidade possa, e é hoje atacada por pseudos psicólogos da internet que se autodenominam então psicólogos, que aí eu tenho lugar de fala, pois eu sei quem são, e passam então a atacar a religião. Veja, a religião foi um porto seguro para o Mastral de uma maneira muito boa e necessário para que ele, a religião, a fé do Mastral, junto com a Daiane, fossem necessários para poder então reerguê-lo. É necessário ter esses pilares. Claro, a fé do Mastral não foi suficiente, pois a dor de perder a Cecília e o filho foi algo assustador. As condições como os dois acabaram falecendo, o contínuo processo da depressão da Cecília e a Cecília morrendo pouco a pouco por dentro, sendo consumida, então, por toda aquela situação dos conflitos internos dentro de sua casa, face à imposição, de acordo com o pastor Caio Fábio, falando sobre a crença, a fé, a questão da orientação sexual diferente, né, como visto, as igrejas elas condenam a orientação sexual gay, né, os homossexuais, e o filho do Daniel Mastral, então, de acordo com o pastor Caio Fábio, se assumindo, então, perante a todos como homossexual. Isso fez com que o mundo acabasse para ambos, tá? Então é difícil quando você se coloca entre a crença, né, e a família. Ou você acredita naquilo que você tanto pregoa, ou você esquece isso e abraça a sua família dizendo, cara, vamos ressignificar nossa crença e vamos realmente tocar a vida e esquecer o que está acontecendo, pois você entra num fator muito bitolado, as igrejas são contra os homossexuais e toda a história, então culmina para isso, é óbvio, veja, entre a cruz e a espada, o que você escolhe. Mas é o seguinte, a gente tem muita coisa a debater, eu trouxe muito material aqui curioso, tá? A gente vai fazer uma pausa, eu sei que é complicado, mas já deu meia hora de vídeo, muitas pessoas não gostam de ver vídeos longos. Mas a gente vai fazer uma pausa, tem muita coisa aqui para apresentar para o Vic, e de novo, eu quero só dar o contraponto. Eu não tenho nada contra o Vic, eu acho que a gente só tem que respeitar o luto de uma pessoa que passou por um trauma muito grande. Tá? Ela amparou o Daniel Mastral na perda da Cecília, do filho, ela deu a ele uma família, deu a ele uma nova vida e mesmo assim o Daniel não conseguiu se manter, utilizando-se como provas, como aquilo que a gente viu nas redes sociais, na mídia, nos veículos de comunicação, o que foi então dentro da própria família dela, do próprio irmão do Daniel Mastral, dentro do início das investigações da polícia, já colocando como suicídio. Tá? Em nenhum momento a polícia se manifestou dizendo, não, foi um assassinato. Porque, veja, a situação, a zona do crime, o local e tudo mais, a perícia automaticamente sabe identificar o que foi e o que não foi. Nós não somos peritos, nós não somos detetives, tá? Eu acho que tem muita gente que jogou o jogo do detetive e acha que quem matou Daniel Mastral foi o Coronel Mostarda na biblioteca com o candelabro. E isso a gente não pode assumir. A gente tem que se basear naquilo que a perícia e a polícia, então, estão nos trazendo de informação, ok? Então vamos colocar os pezinhos no chão e vamos seguir os preceitos mais simples vistos pelo Estado, pelas garantias e, obviamente, pelos órgãos competentes que estão investigando. A gente vai continuar daqui a pouquinho, tá? E eu quero trazer contrapontos somente para, então, apresentar questionamentos e não afrontar o Vic. Não vou no ad hominem, não preciso disso, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas
práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation. PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontros aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos. Basta você, então, clicar e vai ser acionado lá uma pagininha. Você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.